noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma semana feliz. Faz tempo que a gente não se vê, né? No domingo passado eu não estava aqui com vocês, mas vocês estavam muito bem acompanhados com a Fezinha, com o Marcos Bragato. E hoje a gente está aqui com o nosso querido amigo Maxi. Maxi, já desde o início agora, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Muito obrigado, Fernanda. Somos nós que agradecemos, alegres por estarmos aqui, né, novamente para falar de Evangelho, que é a fala mais gostosa que poderíamos conversar, né? Fico muito feliz, gente. Sempre que o Max está aqui ao meu lado, eu aprendo muito e espero que vocês possam também aproveitar essa oportunidade. Mas antes da gente começar, eu já vou convidá-los então a pegarem seu jarrinho de água, né, para ao longo de todo o Evangelho a gente ser abençoado pela espiritualidade que nos acompanha, que nos inspira. E vamos então para o nosso momento de prece inicial. Peço a todos que fechem os seus olhos, elevem seus pensamentos a esse Pai de amor, esse Pai bondoso, agradecendo pela dádiva da vida e pela oportunidade que temos de unirmos as nossas mãos às mãos de tantos outros trabalhadores no plano espiritual, que nos inspiram, que nos acolhem, nos orientam, para que a gente possa transformar o nosso íntimo e, através dessa transformação, sermos capazes de espalhar o amor do Cristo, esse amor o qual Ele nos apresentou. Que a paz de Cristo esteja conosco e nos oriente, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, o nosso estudo de hoje vai ser a respeito do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, Os Bons Espíritas. Mas, como é de costume, eu vou fazer a leitura inicial de um texto de Emmanuel, A Caminho do Alto, que está na Revista O Reformador, de 1967. E o texto começa assim, com uma citação de Paulo, Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino. Não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Não dispomos de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo, diligenciando entesourar-lhes os valores imperecíveis. Não possuímos a inexpugnabilidade moral. Todavia, já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Não nos galardoamos ainda com um total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Não atingimos o sentimento imaculado. Entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos a pouco e pouco para a aquisição do amor puro. Não entremostramos de leve o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. Sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem. E, a nosso ver, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo nos versículos 9 e 10 do capítulo 15, de sua primeira epístola aos Coríntios. Dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que sou. Lindo, né, amigo? Espetacular. E Emmanuel, ele parece nos pegar no colo nesse momento, né? Ele nos alerta que nós ainda estamos longe da perfeição, mas que a gente também não pode deixar de olhar para trás e entender o quanto a gente já progrediu, né? O quanto de virtudes a gente já conquistou, o tanto de vícios
que a gente já deixou para trás. Então é uma caminhada assim longa, mas que a gente está passinho a passinho conquistando o nosso espaço e conquistando o amor ao qual Cristo nos apresentou, né? E que a gente possa então brilhar esse amor também para as pessoas que chegam até nós. E é um pouquinho disso a explicação, eu espero. Não sei se você quer falar um pouco. Não, eu acho assim, aquela imagem, agora que já nos matriculamos na escola do bem, ela diz tudo, né? Porque essa ascensão espiritual, esse processo de espiritualização, é um trabalho árduo, é um trabalho que você tem que escalar degraus, e esse escalar degraus te cobra apenas uma coisa: o suor, simbolicamente falando, do seu esforço. Porque se você estiver matriculado na escola do bem, como ele disse, aquelas várias etapas, né, evitando as tentações, você já não estará mais suscetível ao mal como estava antes. Logo, você estará adicionando a você cada vez mais movimentos de virtudes que você vai pouco a pouco conquistando, sem perceber. Quando você olhar para trás e olhar no momento que você se matriculou e no momento que você está agora, você fala, nossa, aquele era eu, você percebe o quanto cresceu. Então, a gente não deve realmente se preocupar, como Paulo disse, eu sou o que sou, eu estou nesse estágio, sou o menor dos discípulos, dos apóstolos, que seja, mas eu estou esforçando para ser um seguidor fiel de Jesus. Aí sim, a gente estará cumprindo o desiderato da vida com tranquilidade, com serenidade, como disse Jesus, com um jugo suave, sem aquela dor constrangedora. Com certeza. Então que a gente possa, né, cada vez mais nos esforçarmos, porque, como disse Max, o nosso esforço próprio é o que nos leva a caminhar, né? E que a gente faça como Paulo, que a gente possa reconhecer também as nossas pequenas vitórias, né? E agradecer porque somos o que somos, né? E com a orientação da espiritualidade e também com a providência divina sempre a nos entregar as oportunidades para a gente crescer e transformar um pouquinho também o mundo, né? Num mundo mais feliz para todos nós. Bom, gente, mas entrando então já no nosso estudo de hoje, como eu disse, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. A gente vê lá no início do texto, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que o Espiritismo é uma doutrina que precisa ser de fato bem conhecida, mas sobretudo ela precisa ser bem sentida, né? E aí lá no texto também nos ensina que a doutrina ela não institui uma nova moral, mas ela vem nos facilitar a compreensão e a prática da moral do Cristo, né? O Evangelho vem nos ensinar isso e nos faculta, cada um de nós que ainda duvida, que ainda vacila, que tem ainda a fé menor do que um grão de mostarda, uma fé renovadora, uma fé ativa, inabalável e esclarecida. Mas a gente sabe, né, amigo, que ainda há muita incompreensão da nossa parte sobre qual a essência real do Espiritismo, né? E muitas vezes a gente se prende aos fenômenos, às manifestações, muitas vezes a gente cai nas batalhas do conhecimento para ver quem sabe mais do que o outro, né? E a gente esquece de aplicar esses conhecimentos que nos foram entregues na reforma de nós mesmos e também em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos. E aí eu te pergunto, querido amigo, qual a base sólida e indestrutível da nossa doutrina e como que a gente pode internalizar? Então, Fernanda, enquanto você falava, nós refletíamos aqui sobre a palavra moral, né? Se você pegar o dia a dia das pessoas, essa palavra ela não tem o significado essencial que a doutrina espírita nos traz. Kardec, para não ter dúvida sobre isso, ele na questão 629 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou aos benfeitores que definição se pode dar da moral. E a resposta que os benfeitores deram foi extremamente clara. Moral é a regra de bem proceder, de fazer o bem pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ou seja, quem já discerne o bem do mal, como eles disseram no começo da questão, já tem condição de seguir com o bem, porque sabe o que é um e o que é o outro. Então, a moral é antecedida pelo intelectual, nós precisamos conhecer. O conhecimento te permite discernir, e o discernimento te permite seguir, e o seguir te permite chegar. Então, nós estamos falando
que se você quer saber se você tem moral elevada ou se você não tem moral elevada, é só você olhar quanto de bem pelo bem de todos você faz. Porque a lei de Deus será cumprida dessa forma, porque Jesus nos deixou claro. Qual o maior mandamento, foi perguntado a ele? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre toda a tua alma, sobre tudo. E este é o primeiro e mais importante. Mas semelhante a esse tende o segundo, amar a teu próximo como a ti mesmo. E termina ele dizendo, toda a lei, não é? Ele reuniu tudo, toda a lei. Todos os profetas que vieram antes dele estão contidos nesses 2 mandamentos. Em outras palavras, Fernanda, você perguntou sobre a essência. Se você compreender essa essência, você não precisa mais examinar mais nada. Porque se você tem toda a lei ali, se você cumprir isso, você está atendido naquilo que se chama cumprir a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é que nos amemos uns aos outros. Então, regra de bem proceder. O homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos. Porque então, disseram os Espíritos, cumpra a lei de Deus. Ou seja, façam a vontade do Pai, aqui na terra como no céu. E se você voltar nesse livro que nós estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 6, o Cristo, o Consolador, né? Nós vamos encontrar o Espírito de Verdade dizendo assim, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Veja que a instrução, ela é posterior, porque o amor se sobrepõe à instrução. E quando você falava da essência, né, eu me recordei do livro Voltei, em que tem um momento em que os benfeitores, e Dr. Bezerra de Menezes estava na direção principal desse trabalho, com mais outros benfeitores, inclusive alguns dirigentes da FEBS que já estavam desencarnados no plano espiritual, eles vinham com a missão de conduzir 15 desencarnantes. Estavam desencarnando e eles iriam ser levados para a colônia espiritual de onde eles deveriam voltar. E aí, dentre os 15, e o espírito que relata isso era um ex-presidente, vice-presidente da FEB, que era Frederico Figner, que coloca o pseudônimo de irmão X, de irmão Jacó. Ele observa que dos 15, apenas uma pessoa, que era uma senhorinha humilde, emitia luz própria. O resto era tudo escurinho, ele mesmo se considerava, não tinha nenhuma luz, era tudo, a luz era só dos benfeitores para guiar os passos deles, mas ela tinha luz. Aí foram indagar por quê, e aí relataram a situação dela. Ela tinha renunciado à própria vida para ser professora de uma escola rural que ninguém queria ir. Pensa, nós estamos falando de um livro da década de 40. Pensa numa escola rural da década de 40 nesse país chamado Brasil. E ela literalmente apagou a sua vida para que a vida daqueles pequeninos crescessem. E nisso ela não sabia nada de espiritualidade, não sabia nada de sabedoria, não sabia nada de nada. Mas ela sabia que o que ela fez com o coração. E aquilo foi o que iluminou-a. Então ela gerou luz própria, como disse Jesus, brilha a vossa luz, glorificai o vosso Pai. Ela fez isso num trabalho anônimo, silencioso, e que ela se entregou para que o outro crescesse. Isso é a essência para nós do Evangelho. É a moral, é quando você faz o bem pelo bem de todos, enquanto você deixa de estar em primeiro lugar para que o outro esteja em primeiro lugar. Aí você cumpriu a essência do Evangelho. É uma luta, porque no texto que você leu antes nós estamos falando de uma ascensão que não pode prescindir de esforço. Qual foi o esforço que ela fez? Anular sua própria vida. Ela deve ter largado família para trás. Renúncia, ela deve ter largado uma possibilidade de um casamento, talvez. Ela deve ter, a gente não conhece a história dela, ele não conta em detalhes, mas você pode imaginar o quanto de sacrifícios íntimos e até às vezes com os seus parentes ela deve ter feito para que aqueles pequeninos pudessem ter o que é o mínimo, que é o direito de aprender alguma coisa num lugar onde não tinha ninguém para ensinar. Pensa no quanto essa professora não foi importante para cada um daqueles pequeninos. Pensa no quanto ela não foi a verdadeira seguidora de Jesus. É muito lindo e emocionante ouvir isso, sabe, amigo? E a gente vê que o amor é a resposta para todas as perguntas, né? E
colocar o amor em movimento, ou seja, fazer a caridade, né, é o que também nos impulsiona. Eu também me emocionei com a sua fala. A gente até se perde um pouco, viu, gente? É tanto aprendizado aqui. Mas, continuando um pouquinho, com base no texto que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, é colocado lá que a parte material da ciência, da nossa doutrina, né, do Espiritismo, somente requer olhos que observem, né? O fenômeno a gente simplesmente olha e vê, mas a parte essencial, que é essa que você nos colocou agora, exige um certo grau de sensibilidade, a que eles chamam de maturidade do senso moral. E aí eu te pergunto, amigo, por que será que é tão difícil ao homem atingir essa maturidade, ou seja, se desprender das coisas terrenas, né? Se desprender desses resultados imediatos que a gente busca tanto ao longo da nossa vida, desse tenho que ver para crer, né? E é tão difícil para a gente mesmo diante de tantos exemplos que o Cristo nos deixou e de tantos missionários que vieram nos ensinar e também nos deixaram tantos exemplos de amor. A palavra é experiência. Ninguém que tenha frequentado qualquer curso, que tenha lido qualquer livro, que não tenha experienciado aquilo que frequentou, aquilo que leu, será suficientemente portador daquela verdade em si. Somente depois de vivido aquilo que ele viveu é que ele poderá falar com autenticidade, porque falará de si. Tem um caso que contam do querido Mahatma Gandhi, que certa vez uma mulher, ele era muito procurado pelas pessoas para ser orientadas. Diz que uma certa senhora o procurou porque o filho comia muito doce, muito açúcar, e ela estava preocupada e ela não tinha a quem recorrer e foi falar com ele. Ele falou, não tenho a resposta, me dá uma semana. E ele passou uma semana comendo açúcar, como se fosse o próprio menino. Agora pode chamar a senhora que eu já tenho resposta. Pode falar para o menino parar de comer açúcar, que não é bom. Então, ele não falou porque ele não era portador da resposta. Ele falaria pelo que os outros falaram. Não, ele falou pelo que ele vivenciou em si. Pensemos em outra situação, que para mim é engrandecedora. O dia que eu me acordei para essa realidade, eu falei, gente, é isso. Aquela parábola do bom samaritano, ela tem uma série de possibilidades de você tirar dela tanto estudo, tanto aprendizado. E por último, nos estudos que a gente vem fazendo, nosso benfeitor nos suscitou uma reflexão. Meu filho, pensa no que será deste que foi deixado lá naquela hospedagem, que se recuperará e que não irá mais encontrar o benfeitor dele, que é aqui intitulado de samaritano. Pensa no como o coração dele ficará em débito de gratidão para com aquele que o salvou. E ele não poderá devolver o bem que ele recebeu para aquele que é um anônimo, ele nunca mais o verá. Agora pensa, meu filho, se um dia na vida dele ele estiver andando também e encontrar também um caído, pensa no como ele agirá. Ele agirá exatamente como agiu o samaritano, porque o impulso foi construído dentro dele. Ele viveu aquela experiência e ele sentiu o outro como se ele fosse o próprio, porque ele já esteve lá. Ninguém, Fernanda, ninguém, amigas e amigos, sabe o que é fome até passar. Se você realmente sentiu fome, aquela em que você quase que perdeu a consciência por causa da falta de alimento, se um dia alguém te estende a mão, moço, me dá um prato de comida, você não tem nem como cogitar de falar não, você nem pergunta se ele é um assaltante, se ele tem doença contagiosa. O seu impulso, que já passou por esse sentimento tão pesado de sentir a fome te constrangendo, você faz porque você vivenciou a experiência. Em resumo, Fernanda, nós vamos ter que viver todas as experiências que facultem a elaboração dessa situação íntima em cada um de nós. Não significa que precisaremos passar por todas as situações que a vida oferece. Não, cada situação traz um conjunto de experiências que pouco a pouco vão se somando até o dia que a escada ascensional da vida nos fará ser portadores de uma experiência que aquele que caminha lá atrás de você não a tem,
Por isso que você nunca julga, porque você não sabe o tamanho da experiência que cada um já construiu em si. Por que é tão difícil para um ainda aceitar essa situação de viver essa realidade, de buscar o fenômeno, buscar as discussões estéreis? Porque não viveram as experiências ainda, não sabem o que fazem, não são dignos de recalcitração, não são dignos de recriminação, não são dignos de punição, são dignos de piedade e de amparo para que eles possam adquirir as suas próprias experiências também. Porque se eles passarem pelas experiências, eles estarão elaborando o que Allan Kardec chamou de maturidade do senso moral. Eles passarão a sentir, lembra, senso moral. Moral é o fazer o bem pelo bem de todos. Ele sentirá a necessidade de fazer o bem pelo outro, porque um dia o bem foi feito por ele. No caso do samaritano, ele funcionou como multiplicador de amor, porque uma vez inoculado isso naquele irmão que ele socorreu sem nenhum benefício para si mesmo direto aos olhos humanos, ele causou no outro a necessidade de fazer o mesmo por outro. E se você faz o amor por outro, você sempre vai multiplicar o amor, é potencializante. Por isso que nunca alguém, jamais na vida se arrepende de fazer o bem, porque o bem sempre vai florescer. Se nós todos passássemos a devolver o mal com o bem, nós não estaríamos aqui mais falando de sofrimento, nós não estaríamos mais tendo necessidade de hospitais, nós estaríamos vivendo um mundo onde a paz, que o mundo ainda não pode dar, esse mundo que nós conhecemos, que Jesus nos ofereceu, a paz estaria sendo elaborada pouco a pouco. E por isso que você falou, o amor é sobre tudo, ele vence tudo, porque ele sobrepõe a tudo, ele é capaz de anular toda a escuridão, é como a luz que invade e esparge aquela sombra e ela se deixa de existir, porque ela na verdade não existe, ela só está aparecendo como se ela existisse, porque está faltando a luz. Da mesma forma que o mal só existe porque está faltando o amor. O dia que a gente não devolver mais o mal com o mal, mas o mal com o bem, o mundo será esse mundo que essas discussões estéreis, essa busca pelo fenômeno vai pouco a pouco desaparecendo. Lindo, Max. E assim, você falou do bem pelo bem, né? A gente não precisa compreender a dor do outro, mas a gente precisa se compadecer, né, da dor do outro, ter empatia, né, se colocar no lugar do outro, e o máximo que a gente pode fazer é estender a mão, que a gente seja capaz de estender a mão, mesmo sem reconhecer. Mas, Fernanda, sem entender. É importante a gente lembrar que essa construção, ela não é de uma existência. Muitas vezes você traz nas suas experiências pretéritas, estão lá dormindo, experiências que quando você encontra o outro, você acorda aquela experiência e você sente aquilo que Kardec chamou de sensibilidade. Você se sensibiliza com o outro porque lá atrás alguém se sensibilizou com você. Então nós precisamos olhar não com a visão reducionista de uma encarnação, nós precisamos olhar com a visão ampliada de milenares encarnações pelas quais nós temos passado. E cada uma delas tem sido objeto de experiências que estão sendo pouco a pouco armazenadas em nós. Então sim, nós temos que nos compadecer, mas na medida em que nós vamos nos esforçando para nos compadecer, nós estamos fazendo uma nova experiência. Mesmo que nós não tenhamos vivido, o que é pouco provável, alguma coisa similar no passado, nós estaremos vivendo uma nova experiência nesse presente, desde que eu queira. Por isso que a vontade aí tem que imperar. Não repercutiu em mim a dor dele, porque eu não vivi, mas repercutiu a certeza de que eu tenho que ajudá-lo, porque compete a mim, que estou em condição de poder dar a ele que está em condição de ter que pedir. E, obviamente, quando eu faço isso, eu estou exercitando esse trabalho de viver o bem, mesmo que as experiências pretéritas não facultem isso. Então, é muito importante a gente não se esquecer, nós somos o resultado de uma sequência de experiências passadas, que é a nossa personalidade hoje. E nós vamos construir novas experiências que serão nossas personalidades futuras. Somos o somatório, né, de tudo que a gente viveu até hoje. E Max, continuando aqui, muitas vezes a gente espera que os sinais nos cheguem da forma que a gente deseja, né? Muitas vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça e que os nossos desejos sejam atendidos da forma como a gente deseja, como a gente espera, né? De acordo com as nossas expectativas. E como que a gente pode permitir que a doutrina consoladora nos toque o coração de uma forma definitiva, fazendo com que a vontade do Pai seja mais importante a nós mesmos do que a nossa própria vontade?
Fernanda, os espíritos disseram assim: vocês não dão comida de adulto para criança, para um bebê. Você não pode dar o que ele não consegue assimilar. Da mesma forma, muitos dos nossos pedidos, espiritualmente falando, eles são infantis. E nós, na verdade, não sabemos o que pedimos. Se nós que temos um pai, em que o filho, como disse Jesus, que pede um pão, um pai não vai dar uma pedra, ou que pede uma determinada comida não vai dar uma serpente, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Então, às vezes, nós não sabemos equilibrar o que pedimos, porque ainda não sabemos da realidade ampliada. Nossa visão é limitada. Mas o Pai que sabe vai conceder aquilo que nos é oportuno naquele momento, como um pai sábio vai conceder ao filho as experiências que ele precisa passar naquela fase da vida dele. Não vai antecipar e nem relegar aquela experiência que ele precisa passar. Então vejamos, aqui nessa casa, por exemplo, nós temos uma médium que traz muitas notícias do mundo espiritual. Mas pensa, da maior parte das pessoas que vêm buscar, são pouquíssimas as que realmente têm a recepção daquela notícia, né? Se você pegar pelo montante de tudo. Da mesma forma como acontecia com o Chico, como acontece com o Divaldo, como acontecem com outras situações. Por quê? Porque nem todos nós estamos ainda em condições de receber certos atendimentos aos nossos pedidos. É conveniente para nós, às vezes, permanecer no silêncio, porque talvez o conhecimento de certas notícias poderiam, ao invés de ajudar, atrapalhar. Eu vou me lembrar aqui de um livro que André Luiz escreveu, o primeiro, aliás, da série da vida no mundo espiritual, que chama Nosso Lar, em que ele vai ser submetido a uma entrevista com o ministro lá do Nosso Lar, e junto com ele tinha uma senhora que foi entrevistada também, e ela pedia permissão para ir visitar os familiares na Terra. Mas ela não tinha conjuntos de obras lá no Nosso Lar que dessem a ela os recursos mínimos para ela poder ter o direito de fazer a visita. E ela fica super brava com o ministro, e aí o ministro diz, depois para André, depois quando ela saiu, que se ela fosse, ela mais perturbaria o lar do que ela traria paz, porque ela estava ainda sem condições de trazer a paz que o lar precisava e não o contrário. Então nós não sabemos quem é o nosso irmão que está do lado de lá e como ele está, se ele pode às vezes estar conosco ou não pode, se o trazer aqui não seria para ele um retrocesso do ponto de vista da convalescença. Muitos de nós que desencarnamos passamos um período de convalescença no mundo espiritual, passamos um período de adaptação ao mundo espiritual, passamos um período em que nós temos que nos ajustar com a nossa própria consciência desta encarnação ou de outras. Então mexer com eles nesse momento é como se você estivesse tirando um doente do seu leito de tratamento antes que ele estivesse preparado para poder sair do leito. Ele poderá ter recidivas. Então a gente não sabe às vezes o que pede. E então o que a doutrina espírita nos ensina, e isso está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, é sabermos pedir, conforme que nós damos conta de pedir, mas dizer a Deus: Senhor, se o meu pedido não estiver dentro do que é possível, eu compreenderei. Então tem esse sentimento íntimo de que nenhum pedido é negado quando ele é justo. Pedi-se-vos-á, será dado, disse Jesus. E será dado mesmo, gente. Não tenhamos dúvida disso, desde que ele seja para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que nos envolvem nessa trajetória na vida. Você falou aí sobre a busca, né, que muitos têm da cura de si mesmos, né? E aí, finalizando já o nosso estudo de hoje, eu te pergunto, a gente sabe que muitas das pessoas que nos assistem hoje, como você colocou, elas também estão buscando a cura, né, para uma dor profunda pela qual elas passaram ou estão passando, nessas dores que todos nós, cada um de nós carrega dentro de si, que a gente não sabe exatamente o que fazer para se recuperar, para se reerguer. E aí eu te pergunto, como nós podemos, então, através do conhecimento e da prática da moral do Cristo, nos tornar parte importante dessa cura? Porque muitas vezes a gente acha que a nossa cura ela vai estar em um recado, ela vai estar em um fenômeno,
ou ela vai estar no cumprimento de uma vontade que nós desejamos. Mas, na verdade, eu acho que nós temos um papel ainda muito maior. Nós podemos ser parte dessa cura que nós desejamos, né? E como fazer isso? Fernanda, certa vez uma mãe procurou Chico para receber uma carta de um filho. E não há nada mais dolorido, falo por experiência própria, do que um filho seu partir antes de você. Eu compreendo profundamente essas necessidades e eu sei o quanto é dolorido para uma mãe, quanto é dolorido para um pai, quanto é dolorido por um amigo que vê o seu ente querido, a seu tesouro, às vezes um filho, partir antes de si e, desprovido de conhecimento, não sabe lidar com isso. E essa mãe recebeu a mensagem. E na mensagem o menino dizia assim para ela: mamãe, fico muito alegre, muito feliz por você se preocupar tanto comigo. Mas mamãe, ao invés de levar aquelas flores lindas para o túmulo onde eu não estou, transforme cada flor daquela, mamãe, em um pão que você leve a um desvalido do mundo. Cada flor daquela, mamãe, transformada em um pão, você trará um rejúbilo para o meu coração que você não tem noção, mamãe. Se eu soubesse disso enquanto estava aí com você, eu teria te dito isso pessoalmente, mas eu também não sabia, mamãe. E aqui, quando a gente chega aqui, a gente aprende essas coisas. Então, Fernanda, saia de si, saia da sua própria dor e penetre a dor do outro. Você verá que há as dores muito maiores do que a sua, que você não se dava conta, porque você entrou, como Emmanuel colocou, no seu próprio caracol, se fechou nele e esqueceu que o mundo à sua volta também tem gemidos, também tem prantos, tem gritos estridentes de irmãos nossos que muitas vezes estão necessitando apenas de um abraço, muitas vezes estão necessitando de uma companhia, muitas vezes estão necessitando de alimento físico, muitas vezes estão necessitando de um amigo. E nós não sabemos a necessidade até nos aproximarmos deles, até buscarmos, porque eles estão no nosso caminho, basta que nós queiramos vê-los. Eles estão no nosso caminho, pode ser dentro da própria família, pode ser fora da família, não importa. Os sinais, eles vêm de dentro para fora. Se nós nos dispusermos a fazer o bem pelo bem de todos, cumprindo a lei de Deus, Deus nos colocará no nosso caminho aqueles que precisarão estar no nosso caminho. E não nos tenhamos qualquer receio disso, porque não aparecerá quem não precisa aparecer quando nos dispusermos a sair de nós e colocarmos no outro. Porque aí então a nossa dor diminui, porque nossa dor foi menor do que a do outro. Nunca a nossa dor ficará em evidência quando nós estamos cuidando da dor do outro. Ou como disse Dona Joana de Ângeles, quando nós estamos secando lágrimas, não temos tempo de ver ou de produzir as nossas próprias lágrimas. Então sair de dentro de si, dos seus próprios problemas e ajudar aqueles que têm problemas maiores é a solução que não tem erro. Nós acertamos sempre quando fazemos isso. E quando percebemos, depois de um tempo, já não temos mais aquela dor e nem sabemos como ela saiu. Ela foi saindo pouco a pouco. Cada vez que eu fiz pelo outro, um pouco dela saiu de mim. Cada vez que eu fiz um pouco mais saiu de mim. Até o momento que a dor se transforma em alegria de servir. E quando essa alegria de servir estiver instalada em você, minha amiga e meu amigo, você cumpriu o desiderato da vida. Nossa, Max, e a Mayra, ela tem uma frase que se tornou muito famosa entre as pessoas, né, que assistem os vídeos da casa ou que frequentam a casa também nos trabalhos, que é de transformar o luto em luta, né? E isso resume muito bem o que você nos colocou aqui como sendo parte desse processo de cura, né? E essa transformação do luto em luta passa primeiro, o primeiro passo é o nosso esforço, né, em tentar se levantar, porque muitas vezes a dor nos derruba, né, nos joga no chão, mas a gente precisa então encontrar novamente a providência divina em todas as coisas, né, mesmo nas dificuldades, porque as dificuldades elas podem doer agora, mas mais à frente a gente tem certeza que elas nos transformam, né? É todo um processo, a gente sofre, mas a gente já está iniciando esse processo de transformação. Então, essas dificuldades, essas dores são as experiências. E se nós nos lembrarmos que nenhuma ovelha está perdida no redil do Pai,
que Jesus é o tutor de todas, nós sabemos que mesmo na maior dificuldade, se nós elevarmos o nosso coração ao céu e pedir ajuda, a ajuda vem, sem que ela tenha que ser ostensiva por uma carta. Ela vem por um afago espiritual, ela vem por uma intuição, ela vem por um reconforto que nos reergue. Por mais difícil que esteja aquele momento, mesmo quando ninguém parece compreender a nossa dor, os benfeitores ao nosso lado compreendem, mas eu preciso me abrir para eles, eu preciso pedir de coração, ajuda-me, não consigo levantar sozinho, e eles nos levantam. Todos eles estão conosco quando nós precisamos, desde que nós os chamemos. Nós temos que ter a humildade de dizer, não dou conta sozinho, ajuda-me, e a ajuda vem. Viu, gente? Nós não estamos sozinhos, né? Temos os nossos amigos encarnados que nos apoiam, que nos ajudam a seguir em frente, e os nossos amigos também do alto que estão sempre a nos guiar, a nos orientar e a nos ajudar nesse processo de redescobrimento de nós mesmos, né? Porque a gente se redescobre a cada dia e a gente evolui um pouquinho mais. Então, com esse ensinamento do Maxi, a gente finaliza o estudo de hoje e eu já convido também nosso querido amigo para fazer a nossa prece final. Vamos sim, vamos todos nos aquietarmos intimamente e nos colocarmos naquele cenáculo onde Jesus esteve durante algumas vezes e diante do púlpito ele elevava a voz para nos ensinar a como viver. Senhor Jesus, estamos aqui no cenáculo da vida, ouvindo as tuas lições de novo, para podermos, Senhor, sairmos de nós mesmos e, tal como tu nos ensinaste, Mestre querido, fazer a vontade do Pai, cumprindo o mandamento maior de nos amarmos uns aos outros. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todo o evangelho de luz que o Senhor nos legou, esse roteiro seguro para a nossa pacificação íntima. Nós te rogamos, Mestre, somos ainda frágeis, brotos tenros, que sem o teu amparo podemos falhar, Senhor. Por isso te rogamos, nos momentos difíceis dessas provas excruciantes, pelas quais muitas mães e muitos pais passam nesse momento, ajuda-nos a nos fortalecermos, porque sabemos, Senhor, que tudo passa e que essa experiência nos fortalecerá para os enfrentamentos futuros e para o cumprimento de nossos deveres para com a vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, espero que todos vocês tenham gostado do estudo de hoje, tenham aproveitado nessas palavras tão lindas, inspiradas certamente pelos mentores aqui presentes, e que a gente possa, praticar cada vez mais esses ensinamentos que nos são entregues pela providência divina. Espero que vocês tenham uma semana feliz, de paz, e a gente se vê no próximo domingo. Um beijo e até a próxima.